Hoje, no nosso trabalho apresentado por mim, Wellington, pelo Ronieri e por Wilbert, veremos o quadro econômico-social da encíclica Gaudium et Spes, escrita pelo Papa Paulo VI, no ano de 1965. A vida econômica e social foi pensada para o bem de toda a sociedade. Deve-se respeitar e promover a dignidade e a vocação integral do ser humano, pois a vida social é caracterizada por um crescente domínio do homem sobre a natureza, o avanço da tecnologia de produção e a troca de bens e serviços torna a economia uma ferramenta que pode atender de forma mais satisfatória às necessidades crescentes da família humana. Porém, alguns países subdesenvolvidos são dominados pela realidade econômica. Nossos contemporâneos têm uma consciência cada vez mais viva da desigualdade, pois estão convencidos de que as técnicas econômicas devem corrigir este funesto estado das coisas. O Sagrado Concílio confirma que os princípios têm em conta as condições atuais de algumas orientações, claro, tendo presente as exigências do progresso econômico. O desenvolvimento econômico ao serviço do homem. A finalidade fundamental da produção não é o mero aumento dos produtos, nem o lucro ou poderio, mas o serviço do homem integral. Isto é, tendo em conta a ordem das suas necessidades materiais e as exigências da sua vida intelectual, moral, espiritual e religiosa, de qualquer homem ou grupo de homens, de qualquer raça ou região do mundo, dentro dos limites da ordem moral. O controle do desenvolvimento econômico. Ele deve permanecer sob a direção do homem. Nem se deve deixar entregue só ao arbítrio de alguns poucos indivíduos ou grupos. Grupos economicamente, podemos dizer, mais fortes, ou só da comunidade política, ou de algumas nações mais poderosas. Sobretudo nas regiões economicamente menos desenvolvidas, onde é urgente o emprego de todos os recursos disponíveis, isto é, fazem correr grave risco ao bem comum, todos aqueles que conservam improdutivas as suas riquezas ou salvo o direito pessoal de emigração. Então, privam a própria comunidade dos meios materiais ou espirituais de que necessita. Um outro ponto que é importante nós tratarmos é a remoção das desigualdades econômico-sociais. E quando a gente trata disso, nós falamos, que se eliminem o mais depressa possível as grandes e por vezes crescentes desigualdades econômicas que atualmente existem, acompanhadas da discriminação individual e social. Portanto, é preciso ajudar os agricultores no aumento, venda da produção, na introdução das necessárias transformações e inovações e na obtenção de um justo rendimento, para que não continuem a ser, como muitas vezes nós vemos que acontece, cidadãos de segunda categoria. Todavia, na medida do possível, criem-se fontes de trabalho nas suas próprias regiões. Isso é de extrema importância. Alguns princípios orientadores de toda a vida econômico-social: trabalho, condições de trabalho e descanso. O trabalho humano, que se exerce na produção e na troca dos bens econômicos e na prestação de serviços, sobreleva aos demais fatores da vida econômica, que apenas têm valor de instrumentos. Este trabalho, empreendido por conta própria ou ao serviço de outra, procede imediatamente da pessoa, a qual, como que marca com o seu zelo as coisas da natureza e as sujeita ao seu domínio. É com o seu trabalho que o homem sustenta de modo ordinário a própria vida e a dos seus familiares, amigos, das pessoas que estão ao seu redor. Por meio dele se unem
que serve aos seus irmãos. Pode exercitar uma caridade autêntica e colaborar no acabamento da criação divina. Mais ainda, sabemos que, oferecendo a Deus o seu trabalho, o homem se associa à obra redentora de Cristo, o qual conferiu ao trabalho uma dignidade sublime, trabalhando com suas próprias mãos em Nazaré. Daí nasce para cada um o dever de trabalhar fielmente e também o direito ao trabalho. À sociedade cabe, por sua parte, ajudar enquanto possa, segundo as circunstâncias vigentes, os cidadãos para que possam encontrar oportunidade de trabalho suficiente. Finalmente, tendo em conta as funções e produtividade de cada um, bem como a situação da empresa e o bem comum, o trabalho deve ser remunerado de maneira a dar ao homem a possibilidade de cultivar dignamente a própria vida, material, social, cultural e espiritual, e a dos seus familiares e amigos. É injusto e desumano organizá-la e dispô-la de tal modo que isso resulte em prejuízo para qualquer um dos que trabalham. Ora, é demasiado frequente, mesmo em nossos dias, que os trabalhadores estão de algum modo escravizados pela economia capitalista à própria atividade. É preciso, portanto, adaptar todo o processo de trabalho produtivo às necessidades das pessoas e às formas de vida. Proporcione-se, além disso, aos trabalhadores a possibilidade de desenvolver na execução do próprio trabalho as suas qualidades e personalidade. Agora, vamos falar um pouco também da participação da empresa no conjunto da economia. É preciso que o trabalhador possa participar dos conflitos de trabalho. Ele deve participar no estabelecimento de decisões, por si ou delegado por outros livremente eleitos. É preciso também criar associações para que possam buscar soluções pacíficas dos mesmos. É preciso também um diálogo sincero. Os bens da terra, destinado a todos, foi destinado por Deus para que tudo que ela contém possa ser usado por todos os homens e povos universais. Logo, os bens são universais a todos. Por esta razão, quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si mesmos, mas também aos outros. Todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias. Todo homem tem por direito o acesso à cultura e à educação. Evite-se prejudicar o bem da nação, quer das outras como da própria nação. O acesso à propriedade e domínio privado, problemas como latifúndios, compete à autoridade pública impedir o abuso da propriedade privada em detrimento do bem comum. A mesma propriedade privada é de índole social, fundada na lei do destino comum dos bens. O desprezo do caráter social foi muitas vezes ocasião de cobiças e de graves desordens, chegando mesmo a fornecer um pretexto para os que contestam esse próprio direito. Não raro que os que são contratados a trabalhar pelos proprietários ou exploram em regime de arrendamento uma parte das propriedades apenas recebem um salário ou um rendimento indigno de um homem, carecem então de habitação decente e são explorados pelos intermediários. Sempre, porém, que o bem comum exige a expropriação, a compensação deve ser equitativamente calculada, tendo em conta todas as circunstâncias.